Gabi, o que fazer em viagens com crianças? Como planejar uma viagem? Qual a melhor forma de curtir um momento em família dentro de uma viagem que nós decidimos fazer, seja com crianças, com bebês, com adolescentes? O que fazer uma viagem? Então vamos lá, primeiro assunto importante. Se você tem bebezinhos, a gente precisa planejar a viagem, o trajeto mesmo. Se você vai de carro, é importante conversar com um pediatra sobre o que dá para o seu bebê tomar se ele tiver problema com movimentação de carro e acabar vomitando. Existem bebês que acontecem isso. Para explicar melhor para vocês, eu tinha isso já em mente, eu falei, mas eu vou testar, porque o Davi não é uma criança que costuma vomitar em viagens. E como fazia muito tempo que a gente não viajava de carro, principalmente, por um período longo, então eu falei, não vou dar nada pra ele, quero ver como ele vai reagir. E ele vomitou no início da viagem. Foi bem pouquinho, porque estava com a barriguinha vazia, acredito eu que foi mais por isso, ele acordou e não quis tomar nada, comer nada de manhã. A gente acordou eles muito cedo, mas ele vomitou um pouquinho, porque ele tomou um pouquinho de água, se eu não me engano, e voltou um pouquinho aquilo. Então eu fui lá e comprei, né, eu já tinha levado na bolsa um Vonal e dei um Vonalzinho pra ele conseguir, né, se sentir melhor durante a viagem, e foi sucesso. Então é muito importante vocês perguntarem antes para um pediatra. Gente, não mediquem seus filhos sem saber se eles vão passar ou não vão passar mal. Então como que eu faço, tá? Eu sempre levo toalhas, fraldas extras e deixo dentro do carro. Eu forro a cadeirinha, eu coloco em cima da criança, porque eu não sei como vai ser. Se vomitar, eu já tenho todo um arsenal ali de produtos preparados pra gente limpar a cadeirinha. Levo pacotes de papel, lenço umedecido, porque salva a vida da gente pra limpar nessas correrias, tá? Levo sacolinhas plásticas extras de mercado mesmo, pra gente jogar lixo se precisar, amarrar roupa com vômito se precisar, né? Nós somos mães, a gente tem que estar antenada com essas coisas, ok? Então se programem para levar tudo dentro do carro. Se vocês vão viajar de ônibus ou de avião, é a mesma coisa. Levem uma mochila só com esses arsenais de coisas que vocês podem usar dentro do avião ou dentro do ônibus. Coloquem também pano, né? Forrem a cadeira da criança. Se é a sua primeira vez que você vai viajar, você precisa sentir a criança. Se você perceber que ela começa a passar mal, é importante você ter falado antes com o seu pediatra. Se isso acontecer, como é que você pode agir e ter tudo ali dentro da sua bolsa para se prevenir. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não deem muitas coisas pesadas para a criança comer. Evitem leite antes de pegar a estrada, principalmente de carro ou de ônibus, porque o leite ele produz mesmo, né? Eu acho que essa questão de fermentação, e aí volta mesmo. Evitem mamadeira, evitem esse leite, tá? Se você não sabe se a sua criança passa ou não passa mal, evite isso, porque com certeza isso vai ajudar no percurso também. Outro ponto importante, como interagir a criança na viagem. Então, gente, além de todo esse arsenal, eu sempre levo um arsenal de brinquedos e atividades para fazer no carro, para fazer durante a viagem, né? Seja parada no restaurante ou algum outro lugar. Então, eu levei massinha, eu levei brinquedos, eu levei papel e canetinha, giz de cera, recortes, um monte de atividades e brinquedos que as crianças gostam. Eu levei jogo de mico para brincar dentro do carro também. Então, se vocês me perguntarem, Gabi, ficaram o tempo todo no celular? Não ficaram. Pra ser bem sincera, nós fizemos a viagem em 6 horas. Na ida, o Davi ficou uns 40 minutos assistindo um desenho que eu já tinha baixado, Netflix. E aí ele já não quis, me devolveu e ele quis brincar com os bonequinhos que eu levei. E o Pedro também ficou ali, acho que uns 20, 30 minutos vendo um desenho, também não quis mais, me devolveu. E eles começaram a pintar, começaram a brincar de outras coisas. Mesmo porque a frequência do carro ali, olhando para a tela, às vezes causa, né, um desconforto. Então, acho que eles não curtiram. E como a gente levou tantas outras coisas, eles souberam lidar muito bem com isso. Então, se programem. Claro, se você tem um bebezinho, ele não vai conseguir brincar, né, de brinquedinhos ali dentro do carro, às vezes não gosta do bebê conforto. Então é importante escolher o horário de viagem, né, pegar o horário onde a sua criança vai dormir por maior parte, porque assim você vai ter uma menor parte, um menor período com ele acordado. Então se planejem, não saiam quando for o melhor horário para vocês, saiam quando for o melhor horário para a criança.
Evitem tomar muito líquido também, porque daí o adulto precisa parar para fazer xixi toda hora, e às vezes a criança está dormindo e a gente para, ela acorda. Então a gente precisa tomar esses certos cuidados, ok? Quando a gente chega num lugar desconhecido, uma cidade diferente, é importante sempre ter na bolsa antialérgico, porque você não sabe o que vai acontecer, remédios, né? Seja para febre ou para alguma outra coisa, aqueles remédios mais tradicionais aí que a gente precisa, se a gente precisar, a gente não tem que sair correndo para uma farmácia numa cidade onde a gente não conhece, a gente não sabe, onde tem nada, certo? Outro ponto importante, o bebê ele está acostumado com a rotina da casa. Antes de viajar, conversem com eles e contem, sempre falem bem no ouvidinho deles, nós vamos viajar, vai ser um lugar diferente, vai ser gostoso, avisem eles pelo menos uns 3 dias antes, deixe eles se antenarem em relação a isso. Se você tiver um bebezinho que dorme em berço ainda, no hotel é interessante colocar um lençol que vai cair pelas grades do berço. Por quê? Normalmente os bebês que dormem em casa e dormem em berço, eles lidam com parte branca do quarto, a parede, o próprio berço, às vezes os protetores de berço. E aí quando eles vão para um hotel, o quarto é diferente, as grades são diferentes. E aí eles assustam com aquilo, acordando muito mais vezes à noite, não dormindo direito e passando um dia muito cansativo por não ter dormido a noite inteira. Então eu sempre pedi um lençol extra e cobria assim, jogava em volta das grades do berço para que ficasse tudo branco. Então os meninos sempre dormiram super bem a noite inteira, tá? Às vezes colocava na cama comigo também, embora eu não goste muito, porque o pai tem um sono muito pesado e eu tinha medo de machucar, mas dormia no bercinho ao lado, sempre com um lençol ali. E eu nunca tive problema em relação a isso. Procurem levar sempre algo de casa para a criança, tá? Então, um brinquedo que ela goste, um carrinho, uma boneca, um ursinho, o próprio travesseiro das crianças mais velhas. Isso é importante, traz um sinal de conforto da minha casa para a viagem que eu tô fazendo. E para eles isso faz com que eles se sintam mais acolhidos ali para lidar com o diferente, de um local diferente. Já para as crianças mais velhas, vocês vão precisar levar brinquedos e atividades, sim, porque às vezes você quer conhecer um restaurante diferente naquela cidade, que não tem um espaço kids, ainda mais nessa pandemia que não tinha nenhum espaço kids aberto. Então a gente tem que levar as coisas, levem coisas que vão entreter eles de uma forma mais dinâmica, tá? Jogos, então eu divulguei ali do Buffet Jardim Aventura, que eu levei um kit deles, muito bacana, cheio de atividades, então todas as crianças brincaram, porque fomos nós, com os meus 2 filhos, e foi mais um casal com 2 filhos, então as crianças brincaram juntas. Assim você vai evitar telas, vai evitar celular o tempo todo e vai deixar para realmente quando precisa, ok? Outra questão muito importante, se você tem crianças pequenas, leve carrinho para conseguir, não precisar carregar o tempo todo no colo. Essa criança pode ir no carrinho deitada, descansando. Se você tem crianças mais velhas, não tem necessidade de carrinho, mas é importante avisá-las que nós vamos caminhar bastante, vamos andar bastante e conversando com elas sobre esses pontos, ok? Fazendo isso, batendo um papo, preparando essa criança antes e preparando você como mãe com as coisas que você está acostumado, com os brinquedinhos da criança que ela está acostumada, com certeza a sua viagem vai ser um sucesso, ok, gente? Existem algumas crianças que demoram para se soltar e elas se sentem um pouco inseguras e normalmente porque não houve preparo antes em casa, não houve preparo durante a viagem. A criança sente que ela está desprotegida porque não tem o próprio travesseiro, o próprio brinquedo, suas próprias coisas. Então é importante avaliar quais são as necessidades e os temperamentos das crianças e preparar um cenário para que isso não aconteça e assim você possa aproveitar a sua viagem desde o primeiro dia. É importante também em casa antes preparar essa criança para o que vocês vão ver nessa viagem. Quem tem filhos precisa ir para lugares onde as crianças se sentirão pertencentes. Não adianta nada, imagina, eu querer viajar e vou para um local onde não existe nenhuma atração legal para as crianças, onde é só museus relacionados aos adultos, onde tem paisagens bonitas, mas as crianças não têm liberdade para brincar. Com certeza eu vou ter uma viagem frustrada, porque uma criança desencorajada, não se sentindo pertencente, ela vai se comportar mal. Então é uma criança que vai chorar mais, que vai reclamar mais, que vai cansar mais, isso vai cansar a sua viagem também. Então, quando somos pais e mães, precisamos pensar em lugares onde as crianças se sentirão pertencentes. Afinal, estamos viajando em família. Não é a criança que está indo com a gente, somos nós que estamos indo juntos. Se estamos indo juntos, o local precisa ser legal também para a criança. Imagina você,
se sua esposa ou seu marido escolhe um local onde só para ele é legal, onde só para ele é interessante, onde somente ele gostaria de conhecer. E o tempo todo vocês vão precisar estar nessa viagem, nesse local. Nem você, como adulto, se sentiria bem, né? Provavelmente se sentiria frustrado, decepcionado, irritado, com vontade de ir embora. A criança é a mesma coisa. Então planejem isso antes, escolham os lugares, decidam os passeios que vai fazer com que sua criança se sinta importante também. Comunique isso para a criança antes, mostre em casa, olha o que nós vamos ver, olha se vai ver dinossauros, olha aqui os dinossauros, prepara a sua criança antes, não pegue de surpresa. Quando a gente fez uma viagem para Disney, em 2014, o Davi tinha 1 ano, em 2014 nós fomos para Disney. Foi a melhor viagem em família que nós fizemos até hoje. E eles curtiram tudo, principalmente o Davi. Todo mundo fala, mas 1 aninho curtiu muito. Mas eu preparei muito também. Eu colocava as músicas da Disney aqui em casa enquanto a gente estava brincando, vivendo o dia. Eu soltei alguns desenhos na televisão para o Davi conhecer os personagens que ele até então não conhecia. Eu li alguns livros que eu comprei sobre a Disney, com desenhos e histórias que ele ia encontrar nos parques. Eu criei toda uma atmosfera onde ele sentiu interesse em vivenciar aquilo. Quando ele vivenciou e viu com os próprios olhos, fez sentido. O que estava na tela e o que estava no livro se tornou realidade. Então a criança com certeza curte, se sente pertencente, importante e é prazeroso para todos nós. Afinal, que mãe não gosta de ver os filhos felizes, não é verdade? Preparem seus filhos, comuniquem antes, mostrem, criem uma expectativa em relação ao que vocês irão visitar, que vocês irão conhecer. Conversem bastante, levem mesmo malas de brinquedos, de atividades, de coisas importantes para que eles possam ter o que fazer durante os momentos de tédio. Levem também objetos para que eles sintam a casa junto com eles. E aproveitem esse momento que com certeza vai ficar na memória de todos nós, né? Pais, mães, crianças, bebês, mesmo que os bebês não lembrem das viagens, eles lembram e conseguem vivenciar o sentimento daquilo. E isso traz conexão, traz amor, traz presença, tá bom? É isso, a dica de hoje, né? São essas, né? Várias dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aqui amanhã de novo com mais informações e dicas importantes sobre a tão sonhada maternidade gentil e firme ao mesmo tempo. Beijo grande. Fui.